Gostaria de cumprimentar também a todos os corações que nos acompanham pela internet, especialmente pelo nosso canal no YouTube. O tema da Semana Espírita é de reflexão. Ante os tempos novos. E falar da nova geração e dos novos tempos é evocar a formação de um novo ser humano. Porque depois de séculos e séculos de experimentação em todas as áreas do conhecimento humano, aprendemos, à custa de muito suor e lágrimas, que não se edifica uma comunidade ou sociedade pacífica, igualitária e progressista, sem o concurso de um ser humano renovado para o bem. Se a construção de um novo mundo devesse se iniciar pelo exterior, não teria Jesus conclamado individualmente, coração a coração, para a edificação interior do reino de Deus. Não basta a promulgação de leis, não basta a divulgação de ideais nobres, não bastam organizações que simbolizem iniciativas, se elas não puderem contar com consciências individuais dispostas ao testemunho e à exemplificação dos seus ideais. É por esta razão que o Espiritismo, na qualidade do Consolador prometido, inicia o extraordinário projeto de regeneração humana pelos indivíduos, pelas pessoas, pela intimidade de cada um de nós, na esperança de que um ser humano renovado possa espalhar no seu raio de ação os princípios concretos do bem. Chamando-nos então à reflexão sobre o tema, nos recordamos do capítulo intitulado Deus, escrito pelo codificador Allan Kardec, no livro A Gênese. Especialmente no item 34, quando Kardec escreve assim, abre aspas, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não se segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Não há um espírito sequer, não importa o seu grau de imaturidade ou de materialidade, afastado da presença e da providência divina. No entanto, para percebê-lo na sua essência, é preciso realizar a obra da purificação espiritual, que exigirá do espírito imortal séculos e séculos de educação, iluminação e testemunho no bem.
Prossegue Kardec. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, do mesmo modo que nós todos estamos mergulhados na luz. O que há é que as imperfeições dos espíritos inferiores são vapores que os impedem de ver a Deus. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir, nem procurá-lo nas profundezas do infinito. Nem subir, nem mergulhar. Desimpedida a visão espiritual das bélidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. Em nosso modesto sentir, com este parágrafo sintético, denso e luminoso, o codificador Allan Kardec lançava balizas para a nossa compreensão de Deus e da relação da criatura com o Criador, apontando a direção pretendida pelo Consolador prometido. O que espera o Consolador prometido? Quando alguém toma contato com os ensinos e com as consolações da doutrina espírita, qual o objetivo desse encontro? O que pretende o Consolador prometido para a humanidade? Qual o nosso destino? Qual a nossa meta? Qual o nosso propósito? Deslocar as criaturas para uma altura, para algum lugar específico? Para um paraíso? Mergulhar os corações em alguma profundeza para buscar Deus? Afastar os seres humanos da terra, das suas obrigações, do cotidiano, das suas relações pessoais? Será objetivo do Consolador prometido nos desligar dos nossos deveres e atribuições neste mundo, a pretexto de nos unir a Deus? Não. Aqui deixa claro o codificador que nós já estamos, todos nós aqui, absolutamente envolvidos por Deus. Nós já estamos na presença absoluta de Deus. Assim como alguém que no inverno, no único lugar que faz frio na Bahia, Vitória da Conquista, quando desce a serra, já amanheceu, mas não vê o sol, não por culpa do sol, mas por culpa do nevoeiro. Essa é a metáfora. Todos nós aqui estamos mergulhados inelutavelmente na presença divina.
Deus não somente nos observa individualmente, como também age na nossa intimidade, nos rodeia, nos preenche. No entanto, dirá Emmanuel que a providência divina não pode descer para errar com as suas criaturas. O Criador, soberanamente justo e bom, não declina 1 milímetro da sua perfeição para errar conosco. Seus atributos são infinitos e imutáveis. O Criador é soberano. Ele não se diminui. Ele não pode ser conivente. Sendo assim, por ter dotado cada sua criatura do livre-arbítrio, ele espera, aguarda a ampliação da nossa percepção individual, o aprimoramento da nossa capacidade de sentir, de ver e de raciocinar. Nos envolve, mas não se impõe de modo autoritário, ferindo o nosso livre-arbítrio. Para quê? Para que a criação divina seja povoada de consciências responsáveis. Responsáveis. Assim, dotados de todas as potencialidades da perfeição, em estado de germe, evolução espiritual significa cultivar potências anímicas, potências da alma, para que cada consciência possa edificar em parceria com o Criador a sua própria grandeza. Aqui não há indicação, não há protecionismo, não há privilégio. Deus não abre mão da sua equidade e da sua justiça. Todos os filhos são tratados em pé de igualdade. E todos possuem os mesmos recursos para efetuar o aprimoramento da alma. Esse é o ponto. Esse é o nosso ponto de partida. Se esse é o nosso ponto de partida, eu estou fazendo aqui de um jeito mineiro. O mineiro come o mingau pelas beiradas. Então eu estou indo assim, devagar, rodeando, porque se for com a colher no meio do prato, queima a boca. Antes de adentrar no item, o homem de bem, que é o item número 3 do capítulo Sede Perfeitos. Por que que o tema da abertura dessa semana espírita está no capítulo Sede Perfeitos? Somente essa colocação do tema já nos leva a refletir. No mínimo, que o homem de bem, homem aqui no sentido de ser humano, de espécie humana, não no sentido de gênero. O ser humano
de bem. O membro da espécie humana que edificou o bem em si mesmo e que irradia o bem por onde passa e por onde vive. Esse homem de bem não é um milagre, não é fruto de um gesto mágico do Criador. Nós não temos aqui um mágico que simplesmente tira de trás dos panos alguém que é completo, que é perfeito, que é bom. Não. O ser humano de bem é o resultado de uma obra milenar de aperfeiçoamento. O ser humano de bem é fruto de um processo. Por esta razão, este item no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo Sede Perfeitos, no item 3. E não é por outra razão que no item 2, um item antes do nosso tema da noite, Kardec escreve: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Porque a frase, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, é uma frase de Jesus e está situada ao final do Sermão da Montanha. E, naturalmente, o primeiro recado do educador, Kardec, é: não interprete ao pé da letra. Nenhuma criatura jamais poderá se igualar ao Criador, por uma razão muito simples. O Criador é infinito, a criatura é limitada. Então explica o codificador: se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a Ele, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem por alcançá-lo. Portanto, se nós temos a eternidade pela frente, nada melhor do que uma meta inatingível para nos guiar. Teremos trabalho para o resto da eternidade. Embora alguns aqui já estivessem contando o tempo da sua aposentadoria. Não tem aposentadoria. O progresso dos espíritos é eterno. Porque a nossa meta não é nada mais, nada menos que o próprio Criador. Ele é o parâmetro. Ele é o modelo. Ele é o norte. É para Ele que nos dirigimos sempre. Aliás, certa feita um moço se aproximou de Jesus e, talvez querendo agradá-lo, ou talvez seguindo uma convenção social, disse a Jesus: bom mestre. Jesus lhe perguntou: por que me chamas bom? Bom só há um, que é o Pai. Só um. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa,
aquela perfeição que a humanidade é suscetível de atingir e que mais a aproxima da divindade. Eis a meta, eis o propósito, que deveria ser o propósito de toda religião. Toda religião deveria ter, e ao menos nos seus livros sagrados, isso está escrito, que o propósito é tornar melhor seus adeptos, tornarem melhores seus adeptos. Toda religião almeja transformar seus seguidores em pessoas melhores. Mas com o tempo, perde-se esse propósito, perde-se esse objetivo. E aqui, como não temos a arrogância nem a pretensão de abordar nenhuma outra religião, circunscrevemos o nosso raciocínio à família espírita a qual pertencemos. Falemos de nós. O Espiritismo almeja o aperfeiçoamento dos seus adeptos. Tanto é assim que todos conhecemos de cor a definição dada por Kardec ao verdadeiro espírita. O verdadeiro, não o genérico, o falso, porque tem. O verdadeiro espírita é reconhecido por um processo maior ou menor de transformação moral. Significa que, no momento em que você tomou contato com algum ensino espírita, o cronômetro foi apertado. Nesse dia, do jeito que você era, passou a ser o início, e você deve se comparar todos os dias com esse início. Será que hoje você é melhor do que quando tomou contato com o ensino espírita pela primeira vez? No meu caso particular, 15 anos de idade, quando chegou às minhas mãos o livro Nosso Lar, e eu me comparo. Será que de fato sou melhor do que aquele jovem sonhador de 15 anos de idade que recebeu pela primeira vez o livro Nosso Lar? É possível reconhecer em mim um processo de transformação moral? Se não, esse é o primeiro item. Uma transformação moral. Se ela não ocorreu em nenhum nível, de fato, não posso ser chamado de um verdadeiro espírita. Mas há um segundo requisito. Além de efetivamente apresentar uma transformação moral, o espírita deve exibir um esforço permanente, uma chama que nunca se apaga. Um esforço permanente de domar as suas inclinações más, porque todos as possuímos. Inclinações negativas. Por exemplo, todos nós, em maior ou menor grau, temos uma tendência em tecer comentários sobre a vida alheia.
Eu estou assim bem caridoso, né? Quem aqui pode dizer, eu resisto bravamente, não falo mal de ninguém? Então, numa conversa, você resistir a falar pelo menos um pouquinho de mal de alguém, é muito difícil. É muito difícil. E é uma inclinação má. E aqui nós poderíamos listar, mas eu não quero focar em perfeições. Nosso foco é o esforço para estar no controle, para comandar. Desenvolvermos em nós um autodomínio suficiente que nos transforme senhores de nós mesmos. Senhores de nós mesmos, não dos outros. Dominar os outros é tarefa relativamente fácil, sobretudo se você usar a violência. O desafiador é autodominar-se, ter controle sobre si mesmo, quando todos ao redor perderam o controle. É um desafio. Se essa então é a definição de verdadeiro espírita, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar suas más inclinações, nós podemos compreender qual será o item 3 do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. O que acontece com alguém que tomou contato com os ensinos do Consolador prometido, que iniciou um processo de transformação moral e que emprega esforços para domar suas inclinações, mas essa pessoa, esse espírito se encaminha para o homem de bem. O homem de bem. Portanto, nosso objetivo é nos tornarmos seres humanos de bem, segundo os parâmetros que estão aqui nesse item 3, que nós vamos examinar de maneira panorâmica. E mais que isso, se realmente eu estou comprometido com a doutrina espírita, eu preciso sempre comparar as minhas atitudes e a minha conduta com os parâmetros do homem de bem. Esse item, então, ele pode ser, se você quiser, você tira um xerox do item, prega em todos os espelhos da sua casa, porque a gente gosta de olhar para espelho, né? Espelho é uma coisa. Então, no espelho do banheiro, espelho todo, você prega esse papelzinho. E toda vez que você for tomar uma decisão, toda vez que você for dizer algo, fazer algo, leia o homem de bem. Se você ainda tiver coragem, faça. Porque é um critério. É um critério. Aquele que compreendeu a essência do ensino dos Espíritos, aquele que compreendeu, e quando eu digo compreender, eu estou dizendo não apenas no nível intelectual, mas com todas as potencialidades do Espírito, inclusive o sentimento, emoção, intuição, todas as potencialidades. Se você de fato compreendeu, você caminha para esse padrão. Inevitavelmente. E acredite, há
milhares e milhares de outros corações em outras religiões que também estão caminhando para esse parâmetro. Porque todas as criaturas de Deus caminham para esse padrão, não importa a religião a qual elas pertencem. É assim que nós podemos olhar para a imagem de um Gandhi, de um Mahatma Gandhi, ler sobre a vida de Mahatma Gandhi e sentir e compreender que esse homem conseguiu expressar na sua vida e nas suas atitudes aquilo que está dito aqui sobre o homem de bem. É assim que eu posso olhar para uma irmã Dulce e compreender e perceber que ela estava também nesse caminho do ser humano de bem. E tantos outros, tantos outros. Tantos outros, da religião muçulmana, da religião judaica, do budismo, das religiões de matrizes africanas, pessoas de bem. Eu me recordo de um amigo que veio participar de um congresso de teologia em Salvador. Congresso sobre diversidade religiosa, cheio de teólogos, estudiosos de ciências da religião. Então tinha doutores, pós-doutores, sentados numa mesa, e chamaram então para representar as religiões de matriz africana, uma, entre aspas, mãe de santo. E ela veio toda bonita, aquele vestido branco, rodado, a típica mãe de santo. Aquela mulher exuberante, uma senhora de pele negra, e sentou-se quietinha na cadeira e falou um doutor em teologia, depois falou outro doutor, depois um pós-doutor, especialistas. E chegou a vez dela falar. Ela se levantou, o vestido deu aquela rodada. Ela disse assim: eu não estou entendendo quase nada do que vocês estão falando. E eu não vou ter tempo de falar muita coisa, porque essa semana eu acolhi lá no meu terreiro uns 10 moradores de rua, e eles estão lá em casa com fome, tem que dar comida para eles. Acabou o congresso. Acabou. Ninguém mais tinha entusiasmo em falar nada sobre religião. Falar o quê? Falar o quê? Porque no fundo, quando um coração se aproxima de alguma fonte de religiosidade, ele está buscando iluminação espiritual. Ele está buscando ser melhor, viver melhor, ou pelo menos viver em paz. Em paz. É isso que se busca. O que você busca quando entra num templo? Paz, propósito, alegria de viver, sentido de viver.
É para isso que confluem as religiosidades. Então, começa Kardec a delinear o ser humano de bem. Eu vou elegir alguns pontos só para a nossa reflexão. Depois, quem quiser ler, é uma obra recém-lançada, o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Sede. Eu tenho que falar que é recém-lançada para dar vontade. Eu estou falando, nossa, recém-lançada, é lançamento, né? Capítulo Sede Perfeitos, item 3. Leia, releia, medite. Ele começa assim: o verdadeiro homem de bem. Então significa que tem o falso. E a gente é enganado. Nós somos enganados. Porque todas as sociedades estão repletas de pessoas que aparentam ser boas. Mas tem um critério simples. É um critério simples. O critério foi dado por Jesus. Como que você conhece uma árvore? Pelo fruto. Mas nós teimamos em avaliar as árvores pelas folhas, pelo exterior, pelas palavras. Nós queremos avaliar pelo que a pessoa fala, como ela se apresenta, de onde ela vem, onde ela frequenta, que religião ela faz parte, mas é simples. Os seres humanos são definidos pelos frutos. É pelo modo que eles vivem. É pela vida. A nossa vida diz se somos verdadeiros ou falsos seres humanos de bem. Então, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei. Percebe? Eu vou ler de novo. Kardec não está escrevendo assim. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre 3 leis. A lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Não. É uma lei só. O nome dela é justiça, amor e caridade. Aqui tem um desafio. Porque você precisa ser amoroso, mas não pode ser injusto. Você precisa auxiliar o próximo, mas não pode abrir mão da disciplina e da ordem. Você precisa ser justo, mas não pode abrir mão da caridade. Então vou dar alguns exemplos. Como que isso é complexo? Olha o desafio do homem de bem. Olha como é que é desafiador. Então chega a criança, 15 para meio-dia, horário de almoço, quem tem filho aqui sabe. Estou com fome. Meu filho, espera. Daqui em 15 minutos sai o almoço. Mas eu não aguento esperar. Então toma um todinho. A menininha ingere aquela quantidade de açúcar e vai almoçar? Claro que não. Não vai almoçar. Chega no dia seguinte, fala, mãe, 15 minutos, não, que ele escolhe a hora. Nós somos seres de hábitos. Seres de hábitos.
Nós precisamos de hábitos. Nós não conseguimos viver sem hábitos. Então, dá 15 para meio-dia, ele, estou com fome. Meu filho, vai sair. Então me dá um todinho, mas não pode, só você perde a fome. Mas mãe, você não me ama. Ai, meu filho, eu te amo sim. Não. E de fato, qual de nós vai questionar o sentimento genuíno e sincero dessa mãe? Claro que não, mas falta-lhe a noção de justiça. Porque justiça é equilíbrio, é disciplina, é respeito, é autodomínio, é conter-se. Justiça é conter-se. Querem ver? Você está com uma pressa danada, saiu atrasado, você sai, o sinal está vermelho. Aí você fica assim, ai meu Deus, nossa senhora, furo, não furo, furo, não furo, furo, não furo. Não é? Você se contém. Justiça é se conter. Você está com pressa, você quer passar, mas o sinal está vermelho. Então a justiça é um exercício de contenção. É disciplina. No mínimo. Portanto, é fundamental, é essencial o amor. Mas é preciso a justiça e a caridade. E a bondade. Agora vamos para um outro extremo. A extrema justiça. Cometeu erro, vai ser punido. Nós caímos no sistema que nós temos hoje no mundo da justiça humana. Estamos aqui com os colegas que sofrem, sabem disso. A justiça humana não regenera o ser humano. Ela pune, mas ainda não conseguiu, com raríssimas exceções, ou se quiserem numa linguagem mais técnica, os percentuais de recuperação e de regeneração são mínimos, para não dizer vergonhosos. Por quê? Porque a justiça humana ainda não incorporou elementos fundamentais da justiça divina, que são o amor e a caridade. De modo que exercer o mais genuíno amor, sem deixar de ser justo, ajudar ao próximo, sem abrir mão da equidade, é ainda o desafio dos seres humanos e de todas as sociedades do mundo. O que nós vemos é excesso de justiça, ou excesso de caridade, ou excesso de amor, mas raramente encontramos esses três elementos no mais perfeito equilíbrio. E o ser humano de bem é a prova viva do equilíbrio. Do equilíbrio. Ele é bondoso, mas ele é justo. Ele é caridoso, mas ele não anula as potencialidades do necessitado, com protecionismo e com excesso de paternalismo. É um desafio. Então, o ser humano de bem cumpre. Nós temos várias pessoas que falam da lei de Deus.
É por isso que está cheio de palestrante. Nós temos um número maior ainda de ouvintes da lei. Por isso que os congressos, graças a Deus, estão sempre cheios. Mas os que cumprem são poucos. E o ser humano de bem é aquele que cumpre, que concretiza, que realiza o que está escrito e transforma o que está escrito em vida. Em vida. Esse é um desafio. E mais, diz Kardec, ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Então aqui introduziu um quarto elemento. Além de você ter que equilibrar justiça, amor e caridade, você tem que ter pureza de intenções, um elemento subjetivo. Por quê? Porque ainda não é o bem completo quando eu faço o bem com segundas intenções. É melhor do que fazer o mal. Mas ainda não é o bem completo. É o bem pela metade. O bem verdadeiro tem que partir do profundo da nossa alma. Tem que ser desinteressado. Tem que ser genuíno. Tem que ser puro. Puro. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejaria lhe fizessem. Interroga a consciência. Interroga. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu perdi alguma oportunidade de ser útil? Será que eu perdi? Vejam, nós não estamos falando aqui de críticos, porque crítico tem muito. Crítico tem muito. Eu me recordo de um professor, estabeleceu lá uma oficina na faculdade, e nós chegamos no primeiro dia, já começamos, professor, isso aqui poderia ser assim, isso aqui, aí o outro falou, não, professor, só poderia fazer assim, e cada um tinha uma ideia. De repente o professor levantou e falou assim, escuta aqui, gente, galinha que não bota, não pia. Ele falou, professor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Primeiro, vocês têm que se integrar ao projeto, trabalhar pelo projeto. Aí vocês passam a ter direito de dar sugestão. E eu fiquei chocado com aquilo. E até hoje, quando eu sou tentado a dar alguma sugestão em trabalho que eu não participo, eu lembro do professor. Galinha que não bota, não pia. Então, o desafio aqui do homem de bem é interrogar a própria consciência, no sentido de, será que eu fiz todo o bem ao meu alcance? Sempre medindo, se fosse eu gostaria do que eu estou fazendo? Ou Kant descreveu isso aqui de uma maneira tão intrigante. Ele disse assim, você quer saber se algo que você está fazendo está certo ou errado? Faz o seguinte raciocínio. Se todo mundo no planeta Terra fizer o que você está fazendo, vai ser bom ou ruim? Então, você pega uma bala, abre a bala, coloca a bala na boca
E o que você faz com o papel? Joga no chão. Aí você pergunta, mas escuta, por que você jogou o papelzinho da bala no chão? Ah, é só um papelzinho. Pequenininho. Papelzinho de bala. Joguei no chão. Mas você acha isso certo? Ah, um papelzinho eu acho. Então o Kant te perguntaria assim: é certo ou errado jogar um papelzinho de bala no chão? Imaginem agora 8 bilhões de pessoas jogando um papelzinho de bala no chão da sua casa. Mas é só um papelzinho. É um raciocínio do Kant. 8 bilhões de pessoas seguindo o seu exemplo seria uma catástrofe. Você já imaginou você retirar 8 bilhões de papelzinho de bala? Então é isso que está sendo dito aqui. Esse critério da conduta, eu devo fazer isso? Mas se fosse comigo, se o tom de voz que eu estou usando fosse usado comigo, se a maneira com a qual eu estou falando fosse usada, então esse é um critério, não é? Esse é um critério. É um critério. Agora, você imagine, você sai de casa e cumprimenta alguém. Bom dia. Tudo bem. Tudo bem. Olha, tenha um bom dia, viu? Muita paz. Agora imagine 8 bilhões de pessoas fazendo isso. Então não é mágica. O homem de bem é a construção de hábitos. E então, caminhando já para o encerramento, eu selecionei, porque são muitas características. São muitas características e eu não quero que ninguém saia deprimido dessa palestra. Vamos começar a listar aqui e todo mundo vai ficando de cabeça baixa. Nossa, mas que palestra. Meu Deus, me sentindo... Não. Então, selecionei 2 características nesse tempo. 2 não, 3. Nesse tempo de tanta dificuldade como que nós estamos vivendo. Primeira característica ou atributo do homem de bem, do ser humano de bem. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, o ser humano de bem, ele tem consciência daquilo que lhe compete. Tanto que ele interroga a sua consciência. Será que eu fiz todo o bem que eu podia? Será que eu magoei alguém? Será que eu perdi uma oportunidade de ajudar? Então ele tem consciência daquilo que lhe compete. Mas ele tem consciência daquilo que compete a Deus. Então tem coisas que eu tenho que fazer, tem outras que é Deus que tem que fazer. Não sou eu. E quando acontece algo para o qual você não concorreu em nada, você não contribuiu para que aquilo ocorresse, e ocorreu, você deposita confiança em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, é aquele pensamento: eu não estou entendendo nada, mas Deus está.
eu acho que esqueceram de mim, mas não esqueceram. Eu acho que isso vai ser para o meu pior, mas não vai, é para o melhor. E na justiça divina, no sentido de que o destino trará de volta todas as pedras que nós arremessamos um dia. Todas. Para que nós tenhamos um senso de proporção. Um senso de proporção. E o senso de proporção é: não existe o melhor lado do chicote. Tem um ditado popular que diz assim: o melhor lado do chicote é o lado que a gente segura ele. Não é? O melhor lado do chicote é o que eu estou segurando, né? Que aí eu chicotada nos outros. Acontece que há uma lei de retorno. Hoje o chicote está na sua mão. Amanhã ele está no lombo. Então, o melhor lado do chicote é nenhum dos dois. É nenhum dos dois. Essa percepção de que há uma justiça indeclinável regendo os destinos nos traz obediência à lei divina. Obediência. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Nos ajuda a pensar o seguinte: quando você se preparava para reencarnar, os espíritos que patrocinaram a sua encarnação disseram assim: um bom Enem para você. Encarnar é ser testado, é submeter-se a uma prova para avaliar se de fato você adquiriu ou não as virtudes que o levarão à pureza espiritual. Então adivinhe, você é uma pessoa que alcançou paciência. Você é uma pessoa paciente, uma pessoa calma, serena. Aí você prepara a sua encarnação. Adivinha quem vai vir na sua família, na sua casa? Só aquelas pessoas que têm a virtude de tirar a paciência dos outros. Então está aqui você, uma pessoa paciente, que fez uma aquisição razoável de paciência, cercado de pessoas que têm a habilidade de te deixar impaciente. Por quê? Porque a experiência humana é uma experiência de vicissitudes. Então, quem está nos ouvindo, é muito importante isso. É muito importante. Nós precisamos criar uma resistência íntima às vicissitudes. Às vicissitudes. É por isso que há um consolador prometido no mundo. Nós precisamos de fortaleza interior para entender
que estar encarnado é estar lado a lado, de braços dados, com vicissitudes dos mais variados gêneros. Nascer e desencarnar já não é uma vicissitude? Imagine, você está ali naquela banheira de hidromassagem, no líquido amniótico, aquele lugar quentinho, gostoso, que tem até um isolamento sonoro, tranquilo. De repente, esvaziam a sua banheira. Você é arrancado, um frio maior do que a Vitória da Conquista. Você começa a tremer, vem um indivíduo como o peixinho, médico, te coloca de cabeça para baixo, enfia a mão lá na sua garganta. Você fala, gente, o que é isso? Eu estou sendo agredido. Isso é violência doméstica. Cortam, gente, cortam a coisa mais maravilhosa que você tinha. Você não precisava fazer nada, a comida chegava em você. E a comida chegava mastigada, balanceada, não tinha açúcar, nem gordura, nada. Era comida balanceada, na medida certa. E não é que esse indivíduo insensível corta o cordão? E a partir de agora, você vai começar a sentir um vazio interior, é fome. Vai chorar. Antes, você simplesmente abria as perninhas na sua hidromassagem quente e a comida entrava. Agora, você tem que sugar, mamar. Isso é encarnar, nascer. Agora, gente, vamos combinar uma coisa. Desencarnar não é uma coisa muito legal também. Não é. Quem já esteve aqui na beira sabe o que eu estou falando. É uma sensação estranha. Assim. Não é bom. Não é ruim. Mas não é bom também. Não é. Começa a esfriar o pé, isso quando dá tempo. Porque às vezes o negócio acontece, você fala, cadê meu corpo? Não é? Mas quando o processo é natural, começa a dar aquele frio no pé, você fala, o pé está esfriando, eu já não estou sentindo meu pé. Aí começa a não sentir a perna. Daqui a pouco você olha para o lado, está um tanto de parente que já foi entrando no seu quarto, você fala, eu estou achando que eu estou indo. Não é? Então, a encarnação é um conjunto de vicissitudes. E nós precisamos nos preparar para elas. Porque felicidade não é ausência de vicissitude. Não é. Tem um autor, Robert Frost, um poeta. Ele diz assim: a felicidade compensa de um lado o que ela tira do outro. Basicamente é assim: você nunca vai experimentar uma fase na sua vida em que tudo está feliz. Já percebeu isso? Então, quando entra um pouquinho mais de dinheiro, você fica doente. Quando você melhora, dá um pouquinho de saúde, acaba o dinheiro. É uma coisa, sempre tem uma coisa. Vocês já perceberam isso? Sempre tem uma coisa. Ah, mas não, estou com saúde, estou com dinheiro. Aí está com um problema na família. Aí você está com dinheiro, você fez economia, aí o irmão está passando dificuldade, lá vai seu dinheirinho para ajudar o irmão. Então sempre tem uma coisa.
A felicidade não é a ausência de vicissitude. A felicidade é desenvolver em nós uma capacidade de ser grato pelo que está bom. É uma capacidade de saber aproveitar o que está bom enquanto está bom. Enquanto está bom. Porque o final da encarnação, sabe o que é? Acabou. Fica assim, tudo fica. Não é? Então, por exemplo, quando você desencarna, se você fez direitinho o dever de casa, a doença acaba. Acaba. Acaba o problema de dinheiro. Né? Então, você quer que resolva todos os seus problemas? Não pede isso. Deus, resolva todos os meus problemas. Você desencarna hoje. Os problemas daqui para ter outros lá. Prosseguem. Prosseguem. Então não é ausência de vicissitude. Não é isso. E dotado dessa compreensão da dinâmica da vida, essa dinâmica que é o mar da Bahia. Tem maré alta, tem maré baixa. Tem tempestade e tem sol claro. E é assim. E é assim. E a gente vai navegando como pescador e vai dando jeito de lidar com isso e de manter-se íntegro nisso tudo. Não permita que as aflições exteriores entrem demais para dentro de você. Não permita. E só tem um elemento capaz de imunizar-nos: a confiança em Deus. Confia. 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 Porque se ficou ruim, é porque teve bom. Se teve bom, vai voltar a ficar bom. É a lógica da encarnação. E por fim, o ser humano de bem é aquele que não tem preconceito. Está aqui, está escrito aqui. De raça, de cor, de sexo. Está escrito aqui, sexo. De religião. Não tem preconceito. Porque se Deus quisesse tudo igual, só tinha um tipo de passarinho. Um tipo de animal. Um tipo de planta. Um tipo de terreno. Olha à tua volta. O mundo é o espetáculo da diversidade e da grandeza divina. Você não encontra nada que seja absolutamente igual. São milhares e milhares de peixes, milhares e milhares de aves, milhares e milhares de plantas. Tudo é diversidade e podemos dizer, tudo é belo. Imaginem, faça agora essa experiência mental. Imaginem agora, essa semana espírita de Vitória da Conquista, sentado em todas essas cadeiras, pessoas iguais a você. Até a aparência, o sexo, tudo. Imagina aqui 2.000 cópias de você. Eu sei que você está experimentando aí um certo entusiasmo, mas vai durar pouco. Sabe por que vai durar pouco? Porque tem dias que nem você suporta você.
Tem dias que nem você tolera você. Então imagina, você sai de casa e passa você na rua. Aí você para no trânsito, olha para o lado, é você que está dirigindo o outro carro. Você vai comprar um pão, é você que está servindo o pão. Você vai arrumar alguém para namorar, para se casar, e é você. Você quer isso? Então o ser humano de bem incorporou o respeito à diversidade. Diversidade de cor de pele, diversidade de crença religiosa, diversidade de pensamento. Ele só não abre mão do bem comum e do respeito à lei divina. Porque afinal, o ser humano de bem é alguém que compreendeu que Deus legisla para todos. Deus vela por todos. E Deus ama a todos. Inclusive aquelas pessoas, que eu não vou falar o nome, que eu não gosto. Quando incorporamos isso, o bem comum passa a ser a nossa meta. Porque se eu trabalho para o bem de todos, ao final da estrada, eu compreendo que ao defender o bem dos outros, no fundo, eu defendi o meu próprio bem-estar. Eis a meta do Consolador prometido. Regeneração planetária não é mudança exterior, não é pintar a nossa casa com tintas novas. Não. Mundo de regeneração é construção de seres humanos diferentes, voltados para o bem. Muito obrigado, boa noite para todos.